Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a esse momento AZ para você se preparar ainda mais para fazer o Enem 2021. Então vem comigo. Bom, eu tô aqui para falar para vocês a respeito da prova de redação, essa prova tão badalada, né? E que o sonho de consumo de todo candidato é tirar a nota 1000, na verdade. Então, o que a gente faz? O que a gente pode fazer, na verdade, para conseguir a nota máxima? Né, para conseguir uma nota bastante significativa. Não existe segredo, existe preparação. E aqui no AZ nós temos todas as ferramentas para trazer para você tudo, exatamente tudo que você precisa. Né? A gente precisa levar em consideração que ferramentas são essas. Então vamos lá? A primeira delas é a sua capacidade de ler os textos motivadores, a ordem de comando, se familiarizar com isso e transformar essas informações em conhecimento. Lembra que na ordem de comando existe uma coisa assim muito importante, que é com base nos textos motivadores seguintes e nos conhecimentos adquiridos ao longo da sua formação. Então, você nem vai poder usar somente o que está no texto motivador, copiar nem pensar, né? E também não vai poder usar apenas o seu conhecimento de mundo, porque inclusive você corre o risco, né? Na verdade, de fugir do tema. Então, muita atenção nesse processo. Um segundo ponto é a capacidade da gente montar um projeto de texto, gente. Uma introdução com criatividade, um bom contexto, uma tese bastante clara e direcionamentos argumentativos é fundamental. Inclusive, porque esses direcionamentos argumentativos, que eu costumo chamar de motivos para comprovar a existência da tese, ou seja, seu ponto de vista, eles ajudam você a montar um desenvolvimento bem sistematizado, né? Então, esses motivos vão se transformar em tópicos frasais. Os tópicos frasais precisam de um repertório para justificá-los. E depois você vai estabelecendo as relações de causa e consequência para fechar o parágrafo. Na verdade, cada parágrafo tem uma natureza muito independente. Ele tem seu próprio início, meio e fim. Então, quanto maior for a sua capacidade de reconhecer a natureza de cada parágrafo, melhor ainda. E por falar em natureza do parágrafo, a proposta de intervenção no Enem é aquele, né, espaço assim particularmente exigidor, digamos assim, de uma atenção muito, mas muito aguçada. 5 elementos: ação, agente, meio, finalidade e um detalhamento que possa ser acoplado a um desses 4. Isso vai fazer você pontuar bem na proposta de intervenção. E eu ainda costumo dizer que uma boa conclusão, gente, além dos 5 elementos, né, a gente precisa dividir ela em pelo menos 3 etapas. Uma boa abertura, que você pode até resgatar um pouco da tese. Um meio, né, de parágrafo com os 5 elementos, inclusive utilizando a pontuação para destacar o detalhamento, por exemplo. E um final feliz, tá? Aquela perspectiva assim bem positiva de que vai dar certo, de que a coisa vai funcionar. Combinado? Então, é muito importante que você se lembre desses elementos e aquilo que eu chamo de a cereja do bolo: criatividade e originalidade. Leve em consideração que o Enem tem mais de 20 anos. Os candidatos vão fazer, na verdade, a mesma proposta de redação. Vão seguir a mesma estrutura. Então tem muita coisa que é comum para todo mundo. O que é que vai fazer com que a sua produção de texto realmente seja destaque? Esses pontos: ser original e ser criativo. Para isso, você precisa ter uma capacidade de investir no seu repertório sociocultural. Então, explore bem as aulas de ciências humanas, de ciências da natureza, né? O conhecimento das artes. Explore atividades que você já está acostumada a fazer. Ah, professora, eu não tenho muita habilidade com livros, mas eu assisto bastante séries. Explore as séries. Ah, professora, eu não sou muito das séries, mas eu gosto de umas músicas, assim. Explore as músicas. O que você quiser utilizar é possível, desde que você tenha domínio de como vai utilizar. Então, eu desejo para você sucesso, boa prova e aproveitem. E aí galera, saudações historiográficas, sou o professor Kelvin Paixão e hoje nós vamos dar algumas dicas importantes de como devemos estudar a área de humanas para o Enem. Pois sempre os alunos nos dizem: ah, professor, eu não consigo absorver as informações em humanas, o que eu devo fazer? Pois bem, primeiramente é importante não confundir ciências humanas com ciências da natureza. As ciências humanas estudam os seres humanos em movimento. Os seres humanos não podem ser laboratorialmente estudados, isolados no tubo de ensaio. Então estamos diante de algo muito mais complexo. A exercitação, a resolução de questões é fundamental. Porém,
tão mais importante quanto fazer exercícios é a leitura acurada. Leitura não pode ser confundida com decoração de fatos. A prova de ciências humanas do Enem cobra, sim, questões factuais, ou seja, episódios e fatos históricos, mas também nos convida a interpretá-los, a compreendê-los. Então, de nada adianta você canalizar energia intelectual para ficar decorando datas e fatos históricos. É necessário interpretar e também compreender. E como as ciências humanas estão linkadas? Como interpretar fatos históricos? Fazer uso dos instrumentais teóricos que nos são fornecidos por grandes filósofos e sociólogos. Muitos dos conceitos que são utilizados nessas ciências, sem dúvida nenhuma, podem ser aplicados na compreensão dos fenômenos históricos, como a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Haitiana, a Revolução Russa e assim por diante. Essas mesmas dicas também são válidas para a geografia. Interpretar os conceitos geográficos e aplicá-los naquilo que a questão está pedindo. Fazer associação entre os conteúdos. Todo conteúdo lido, faça um breve resumo. Ou então, crie mapas mentais. E a última dica. O tempo é curto, sabemos daqui para o Enem, mas o aluno deve criar uma cultura de leitura de fontes primárias. Não se prender apenas aos livros didáticos. Ler os grandes pensadores para que possamos ter a lente de aumento necessária para compreender, interpretar esse mundo multifacetado no qual nós estamos inseridos. E lembre, dormir é importantíssimo, mas não em cima dos livros. É durante o sono que nosso cérebro armazena na memória o que aprendemos durante o dia. Portanto, fica a dica! Eu e você, no Enem, AZ, juntos!